Fala, fera! Tô de volta mais uma vez, galera, ligado e conectado com o Verdão aqui no Fala Fera, lado a lado com Goiás, rumo à Série A do futebol nacional. Rumo à Série A do futebol nacional, né, lado a lado com Goiás, visando o jogo da sexta contra o Coritiba. Se o pessoal do Coxa tá encarando o jogo como decisão, nós de cá também. É decisão para o Verdão, é decisão para o Goiás, o jogo da sexta-feira lá em Curitiba, no Couto Pereira. E aí, ó, é o vídeo tradicional da hora do almoço. Beleza? Bom almoço para você e para sua família, pessoal. E aí, ó, a passagem bíblica, antes de mais informações, Goiás, a passagem bíblica desse vídeo, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperam e a prova das coisas que não vemos, tá? Palavras do Senhor, graças a Deus, Hebreus 11:1. Então, quarta-feira, delegação do Verdão, né? Já lá em Curitiba, hoje à tarde tem treinamento, o CT do Caju, que é o CT moderno do Atlético Paranaense. E aí eu já fui lá em Curitiba, no CT do Coritiba, do Coxa, uma vez o Goiás treinou lá no Coxa, eu fui lá, é um CT muito bonito do Coritiba, tá? Já trabalhei lá no Couto Pereira, em jogos, na Arena do Atlético. E aí eu não chequei o nome do estádio do Paraná, que eu trabalhei já, lá na Vila Capanema. Rapaz, que estádio agradável trabalhar, que é o estádio do Paraná, sabe? Funcional, bem tranquilaço, tá? Só que eu não conhecia ainda o CT do Atlético Paranaense. Eu tenho vontade de conhecer o CT do Atlético Paranaense. Dizem que o CT do Caju é um dos mais modernos do Brasil, né? Bora então. Um dia, quem sabe, eu tenho a honra de conhecer lá o CT do Caju, o CT do Atlético Paranaense. Bora aqui, galera, bora aqui então. Eu queria, antes de eu esclarecer uma situação aqui, pontuar uma situação, né? Pontuar uma situação, esclarecer uma situação. Deixa eu colocar esse negócio aqui, não esqueço. Sobre o vídeo da manhã, eu falei que eu ia dar minha opinião. Perdemos o Pedrinho de 30 a 60 dias. Eu perguntei pra vocês, quem que vocês escalariam no lugar do Pedrinho pro jogo lá do Coritiba? E aí, eu vou dar minha opinião, baseado nos últimos jogos e sem ver treinamento. Então eu não posso falar pra vocês, o Wesley Garcia tá treinando bem. Eu não vejo treino, não tem correr de ver treino. Então eu vou dar a minha opinião em cima dos últimos jogos do Goiás, rendimento dos últimos jogos, e ao mesmo tempo é uma situação que eu concordo 100% com o internauta, que foi o Luciano Aguiar. O Luciano Aguiar comentou, tem que reforçar o meio de campo, e eu acho isso certo. Eu não concordo, e há um bom tempo eu falo isso, com a situação de jogar com 3 jogadores no ataque. Ah, mas os 2 abertos voltam para fechar no meio. Eu não gosto disso. Eu gosto daquele tradicional 4-4-2. 4-4-2. Ou então aquele esquema que o Goiás realizou a sua melhor campanha na Série A com o Geninho. Foi 2005, o Goiás foi terceiro colocado. Qual que era o esquema do Geninho? 3 zagueiros. André Dias, André Leone e Rogério Correia, né? O Kleber Goiano fazendo também terceiro zagueiro, para deixar o Paulo Baier solto. Eu também sou fã do esquema com 3 zagueiros. Mas nesse momento no Goiás, como não temos 3 zagueiros que de repente estejam bem tecnicamente no momento, eu não iria na linha de 3 zagueiros. Eu iria no 4-4-2. Eu iria povoar o meio de campo. Eu sou fã do 4-4-2. E dessa forma, no 4-4-2, o meu meio de campo, eu colocaria o Marcão no time. Eu gosto mais do Marcão como primeiro homem do que do Gonzalo. Eu escalaria o Marcão, primeiro homem no meio de campo. Aí, Juninho e Gava, ok? Os 2 volantes jogando um pouco à frente do Marcão. Juninho e Gava. E colocaria o Brian. O Brian, poxa, bora ver se o Brian dá conta ou não, aí. Vamos já colocar o Brian pra jogar contra o Coritiba? Solta o Brian, bora. É o meia, porque o Benítez até agora, nada, que é um meia de ofício. Né? O outro meia de ofício, de fato, é o Brian. O Gava não é meia de ofício, de fato. Eu escalaria o Brian. Então, o meu meio de campo pro jogo contra o Coxa. Marcão, Juninho, Gava e Brian. E aí, ataque, Rato e Anselmo Ramon. Rato e Anselmo Ramon, não se fala mais nisso. Tá? Eu quero a sua opinião também. Pode comentar aí o que vocês acham do meu meio de campo.
Beleza? Eu vou esclarecer uma situação aqui. Esclarecimento no Fala Fera, pontuar uma situação. Pontuar uma situação. Até corrigir algo que eu falei domingão aqui. E aí o doutor João Vicente, ele havia me explicado, foi no domingo. E aí eu depois não pontuei aqui a situação aqui. Vou pontuar novamente aqui e explicar direitinho agora. Porque vários internautas estavam preocupados. O Brian recebeu o terceiro cartão amarelo lá no penúltimo jogo do CSA. Ele fez a rescisão antes do último jogo do CSA contra o Brusque. Tem que cumprir a suspensão automática. O Brian não pode jogar pelo Goiás contra o Avaí. E aí, qual que é a situação de fato, torcedor? De fato. Terceiro amarelo. Tem que cumprir a suspensão automática. Ok? Vamos supor, o Brian jogou lá contra o Brusque, no último jogo do CSA, né, na Série C, e tomou o terceiro amarelo. Então ele teria que cumprir a suspensão no jogo contra o Avaí, pelo Goiás? Não. Regulamento é claro. Terceiro amarelo, a suspensão automática do terceiro amarelo só se cumpre dentro do próprio campeonato, dentro da própria Série C. Se alguém do Goiás tivesse saído com o terceiro amarelo e fosse para a Série A, poderia jogar normalmente na Série A. Porque teria que cumprir o terceiro amarelo dentro da Série B. Dentro da Série B, a suspensão do terceiro amarelo. Vermelho. A automática do vermelho, a expulsão vermelho, a automática, cumpre também dentro do próprio campeonato. Dentro da própria Série C. Ok? Dentro da própria Série B, a automática. Aí, em caso de expulsão, ele vai julgar o jogador no STJD, e lá ele pega 2 jogos de suspensão, aí sim, a suspensão imposta pelo STJD se cumpre na outra série que o jogador estiver. Tem que cumprir. Mas como o Brian foi terceiro amarelo, então, tudo resolvido, tudo tranquilo, não tem punição pro Brian do STJD. Então eu espero que eu tenha pontuado a situação, esclarecido a situação da questão do terceiro amarelo e também do vermelho, a suspensão automática do terceiro amarelo e do vermelho. Beleza, pessoal? Obrigado mais uma vez ao doutor João Vicente, advogado nota 1000 do Goiás, sempre colaborando aqui, explicando direitinho as situações para o André Rodrigues, né, aqui no Fala Fera, tá? E se ele explica para mim, ele está explicando pro torcedor, né, do Goiás Esporte Clube, que é o canal da família Esmeraldina. Vedacil de Goiás para o Brasil. Vedacil Orgulho Goiana. E também a Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanas de Goiás. Dali Center Pisos. Vamos à sessão de abraços, saudações esmeraldinas dos amigos internautas do Fala Fera. Um abraço ao querido José Cláudio Melo, Humberto Pereira, Kátia Caetano, Tony Shimura na área, né? O Max Alisson, Humberto Betim, Regina Célia, Hugo Chagas, Francinaldo Reis, né? O Edson Fabiano, Edésio Prado, lá em Urutaí, Lindomar Francisco, Gilmarzinho Fernandes, Cosme Oliveira, o Carlos Yokoyama no Japão, Mosvaldo Freitas, Valdiberto Neres, né? O Eli Lima, Lucas, né? O Luciano Aguiar, né? O Eustáquio Gonçalves, rapaz, uma legião de esmeraldinos. Ari Itabaiana, doutor Alessandro Meirelles, né? O Edilson Campos, o DJ Meneghel, lá em Londres, Inglaterra. Obrigado aos esmeraldinos sempre interagindo no Fala Fera. Bom almoço para você e para a família. E aí, papai do céu permitindo. Voltarei ainda hoje, tá? Às 6 horas, com o vídeo tradicional do início da noite no Fala Fera. Bom almoço para você e para a família. Eu vou lá no Salmeirão, meu pai, Serral Boião. Tchau, galera.